Leitura do caderno de lei seca, direito financeiro, parte constitucional. E aqui a emenda constitucional 106, institui o regime extraordinário fiscal, trouxe modificações ao texto constitucional, pois constitui medida temporária. Se esvazia no tempo após a pandemia. Ele também afastou a regra de ouro em seu artigo 4º, permitindo a contratação de operação de crédito para despesas correntes de custeio. Para tanto, a emenda ainda obriga que o chefe do Poder Executivo faça orçamento separado, a fim de melhor controlar esses gastos. Artigo 202. As ações governamentais da área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes: descentralização política administrativa, cabe na coordenação e as normas gerais, as esferas federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas, as esferas estaduais e municipais, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e Distrito Federal vincular programas de apoio à inclusão e programação social até 5% da sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesa com pessoal em encargos sociais, serviço da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada direta ao investimento ou às ações apoiadas. Artigo 35 da ADCT, o disposto no artigo 165, parágrafo 7, orçamento fiscal e orçamento de investimento, reduzir as desigualdades regionais será cumprido de forma progressiva no prazo de até 10 anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio de 1986 e 87. Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas totais as relativas aos projetos considerados prioritários do Plano Plurianual, a segurança e a defesa nacional, a manutenção dos órgãos federais do Distrito Federal, ao Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário. O serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Até a entrada de vigor da lei complementar que se refere, o parágrafo 165, parágrafo 9º, o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. O projeto de plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e desenvolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. O projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Aqui está as competências. Compete à União emitir moeda, administrar reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Compete à União. Compete à União, os Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. A União não intervirá, artigo 34 da Constituição, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para reorganizar as finanças da unidade da Federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o Estado. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado no artigo 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. Compete privativamente ao Senado Federal autorizar as operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno. Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Dívida mobiliária federal é do Congresso Nacional. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Quem emite moeda é o Bacen, Banco Central do Brasil. Dispor sobre os limites desta emissão é o Congresso Nacional. Limites de emissão de montante da dívida mobiliária federal. Moeda, seus limites de emissão. Congresso Nacional reunir-se anualmente. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, ou de competência privativa da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Precatório, artigo 100. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoa nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundada em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º. Os débitos no parágrafo 2º, os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo, fixados em lei, para o fim do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido fracionamento para esta finalidade. Sendo que o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatório, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis, como de pequeno valor, que a fazenda referida devam fazer em virtude de sentença transitada em julgado. Para fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público.
segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de seu débito, o sequestro da quantia respectiva. O presidente do tribunal, competente que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. É vedada a expedição de precatório complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor de execução para fins de enquadramento de parcela total ao que dispõe no parágrafo 3º. No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido a título de compensação o valor correspondente aos débitos líquidos certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituindo contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluindo parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvadas aquelas cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à fazenda pública devedora para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informações sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º, para fins previstos. O artigo entendeu que o parágrafo 9º e o 10º são inconstitucionais. Regime de compensação obrigatória transido estabelece uma enorme superioridade processual à fazenda pública, viola o garantido devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da coisa julgada, da isonomia e afeta o princípio da separação dos poderes. É facultado ao credor, conforme estabelecidos em lei da entidade federativa devedora, a entrega de crédito em precatórios para a compra de imóveis públicos dos respectivos entes federados. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de crédito em precatórios para a compra de imóveis públicos no respectivo ente federado. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica de Caderneta de Poupança e para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário disposto no parágrafo 2º e 3º. A cessão de precatório somente produzirá efeitos após a comunicação, por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações às receitas correntes líquida e forma e prazo de liquidação. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. A União, os estados, Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual,
o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas, com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Entende-se como receita corrente líquida, para fim de que trata o parágrafo 7º, o somatório das receitas tributárias patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas duplicidades e deduzidas na União as parcelas entregues aos Estados, Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional, nos Estados as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, na União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes de compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Caso o montante total do débitos decorrente de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média de comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, ponto, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os 6 e 7 do 52 da Constituição, e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do 167. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º desse artigo, 15% do valor desses precatórios serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais, nos 5 exercícios subsequentes, acrescidos de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Seção 6 da repartição de receita tributária. Pertence aos estados, ao Distrito Federal, o produto de arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidentes na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 20% de produtos da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício de competência que lhe é atribuído ao 154.1, que é imposto residual. Pertencem aos municípios o produto de arrecadação do imposto da União sobre renda e proveniente de qualquer natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 50% do produto de arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese de opção a que se refere o 153, parágrafo 4º, 3. Fiscalização e cobrança. 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 25% do produto de arrecadação dos impostos do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4 serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 4 refere-se ao ICMS. Os 25% recebido de ICMS
vai ser dividido em 65 para um lado e 35 para o outro. 65 no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizados em seu território. Até 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria no resultado de aprendizagem e aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. A União entregará do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 49% na seguinte forma: 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, 3% para a aplicação em programas de financiamentos ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de julho de cada ano. A União entregará do produto de arrecadação do imposto sobre produtos industrializados 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente aos valores das respectivas exportações de produtos industrializados. A União entregará do produto de arrecadação de contribuição de intervenção do domínio econômico, CID combustível, 29% para os Estados e Distrito Federal, distribuídos na forma da lei. A destinação a que se refere ao inciso 2C do referido parágrafo. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela de arrecadação do imposto de renda e provento de qualquer natureza pertencentes aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto no artigo 157.1 e 158.1. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido a relação a esses o critério de partilha nele estabelecido. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2, observados os critérios estabelecidos no 158, parágrafo 1 e 2. Do montante de recursos de que trata o inciso 3, que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. (10, 20, 25). É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. A vedação prevista neste artigo não impede a União e aos Estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive suas autarquias, ao cumprimento do disposto do parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Cabe lei complementar definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos no inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e entre municípios.
dispor sobre o acompanhamento pelo beneficiário do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. O Tribunal de Contas da União efetuará cálculo das cotas referentes aos fundos de participação, aqui ao inciso 2. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente à arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio. Os dados divulgados pela União serão discriminados por estados e por municípios, os dos estados por municípios. Das finanças públicas, seção 1, normas gerais. Lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, incluindo a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Sustentabilidade da dívida, especificando indicadores de sua apuração, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação, medidas de ajustes, suspensões e vedações, planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. A lei complementar de que trata o inciso 8º do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no 167-A desta Constituição. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Quem emite moeda é o Bacen. Quem dispõe sobre os limites dessa emissão é o Congresso Nacional. É vedado o Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimo ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, aos dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por elas controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º do caput do 63. A elaboração e a execução dos planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Seção 2 dos orçamentos. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. A lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal
estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como dos fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do feito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Demonstrativo regionalizado do efeito. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito. Sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. O orçamento previsto no inciso 1 e 2, compatibilizados com o plano plurianual, terão sempre a função de reduzir as desigualdades interregionais, segundo o critério populacional, de forma progressiva, né, como a gente leu anteriormente na DCT, no prazo de 10 anos. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Cabe lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência dos prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária e da lei orçamentária anual. Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Cabe lei complementar dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de resto a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no parágrafo 11 e 12 do artigo 166. A administração tem o dever de executar os programas orçamentários, adotando os meios e medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretriz Orçamentária, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais,
que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesa, e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Não se aplica nos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificado. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere e, pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos, que serão alocados da Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9º, 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente ao orçamento fiscal e da Seguridade Social. Faltou o orçamento de investimento. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para o exercício seguinte, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimentos, contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análise de viabilidade, estimativa de custos e informações sobre a execução física e financeira. As leis a que se trata esse artigo devem observar no que couber os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Os projetos de leis relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Caberá examinar essa comissão emitir parecer sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões no Congresso Nacional e de suas casas criadas de acordo com o artigo 58. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das 2 casas do Congresso Nacional. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas. Excluídas as que incidam sobre dotação para o pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias condicionais para os estados, municípios e Distrito Federal. Sejam relacionadas com a correção de erros com a correção de erro ou omissões com dispositivo de texto do projeto de lei. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo,
enquanto não iniciada a votação, na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Os projetos de lei de plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da lei complementar que se refere ao 165 nono. Aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo, no que não contrariar o disposto nessa seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Os recursos a que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesa correspondente poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovados no limite de 1%, 1 inteiro e 2/10% da receita corrente líquida prevista no projeto, encaminhada pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações de serviço de saúde. A execução do montante destinado às ações de serviço de saúde, previsto no parágrafo anterior, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do parágrafo 2º, 1 do 198. Vedada a destinação para pagamento pessoal ou encargos sociais. O que diz o parágrafo 2º, 1? Que 15% da receita corrente líquida vai ser destinado para saúde. Então, a metade desse 1% das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária essa metade de 1 inteiro e 2/10 será destinada à saúde. E essa metade destinada à saúde inclusive custeio será computada para fins de cumprimento dos 15%. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, em montante correspondente a 1 inteiro e 2/10% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme critérios para a execução equitativa da programação definida em lei complementar. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, em montante correspondente a 1 inteiro e 2/10% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme critério para execução equitativa de programação definida na lei complementar prevista no parágrafo 9º, 165. A garantia de execução de que trata o parágrafo anterior aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou Distrito Federal, no montante até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. Para fins do cumprimento do disposto no parágrafo 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos de lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Quando a transferência obrigatória da União para a execução dos programas previstos no 11 e 12, destinada
deste artigo for destinado ao Estado, Distrito Federal e municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação do limite de despesa com pessoal de que trata o 169 caput. O resto a pagar proveniente das programações orçamentárias prevista no parágrafo 11 e 12 poderão ser consideradas para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares dos estados e do Distrito Federal. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos no parágrafo 11 e 2 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais, a quem atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente de autoria. As programações de que trata o parágrafo 2 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro, ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício até a conclusão da obra ou do empreendimento. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, por meio de transferências especiais, transferências com finalidades definidas. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, para fins de repartição e para cálculo dos limites das despesas com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado, vedado em qualquer caso a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo de pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos e com pensionistas, e encargos referentes a serviço da dívida. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput, deste artigo, os recursos serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. Serão aplicados em programações finalísticas nas áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o parágrafo 5º. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá confirmar contrato de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Na transferência com finalidade definida, que se refere ao inciso 2 do caput deste artigo, os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata esse inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesa de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, a realização de operações de crédito que excedam os montantes das despesas de capital
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. São vedadas vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação do imposto a que se refere o artigo 158 e 159, a destinação de recursos para as ações de serviço público de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos tais, e a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita, previsto no 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. É vedada a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Princípio da proibição do estorno de verbas. A concessão ou utilização de créditos ilimitados, vedada a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundações e fundos, inclusive dos mencionados 165, parágrafo 5º. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. É vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelo governo federal, estadual e suas instituições financeiras para o pagamento de despesa com pessoal, ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais que tratam o artigo 195, 1A e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios de regime geral e previdência social, de que trata o 201. É vedado na forma estabelecida em lei complementar, de que trata o parágrafo 22 do 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluindo os valores integrantes dos fundos, previstos no 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários no respectivo fundo vinculado, aquele regime das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. É vedada a transferência voluntária de recursos, concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos de financiamento por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio de previdência social. A criação de fundo público, quando seu objetivo mudar em ser alcançadas mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se a autorização for promulgada nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites do seu saldo, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.
A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como os decorrentes de guerra, comissão interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. É permitida a vinculação de receitas a que se refere o 155, 156, 157 e 158, a linha A, B, D, para pagamento de débitos com a União para prestar-lhe garantia ou contra-garantia. Então, é permitida a vinculação de receitas nos artigos 155, 156, 157 e 158, que é a transferências de receitas lá, né, para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe a garantia ou contra-garantia. O que mudou aqui no inciso? Uai. Tirou algum, colocou o 155, 157, 158 estava ali. A, B, D, o D não tinha. E, o D não tinha. O que fala o D? Do cento. O que fala o artigo 158? Artigo 158. D. Ah não, 159. D. 1% do fundo de participação dos municípios que será entregue no primeiro decente do mês de dezembro de cada ano. Então vai poder vincular essa receita do fundo, então. A transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos nos âmbitos da atividade ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa, previsto no inciso 6 deste artigo. Para fins de apuração ao término do exercício financeiro, no cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto de gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Apurado que no período de 12 meses a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultados aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal, de vedação da concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início de aplicação das medidas que trata este artigo. Criação de carga, emprego ou função que implique aumento de despesas, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvados a reposição de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso 9º do caput do 37, e a reposição de temporários para a prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares.
realização de concurso público, exceto para reposição de vacância previsto no inciso 4 deste caput de criação ou majoração de auxílios, vantagem, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório em favor de membros do poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal, anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Criação de despesas obrigatórias, adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referido no inciso 4 do caput do artigo 7 dessa Constituição. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem a ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas neles indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo, com vigência imediata, facultando aos demais poderes e órgãos implementá-las em seus respectivos âmbitos. O ato a que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser submetido em regime de urgência à apreciação do Poder Legislativo. O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados em sua vigência, quando rejeitado pelo Poder Legislativo, transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação, ou apurado, não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. As disposições de que trata este artigo não constituem obrigações de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesa. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nela previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada a concessão por qualquer outro ente da Federação de garantias ao ente envolvido, a tomada de operações de crédito por parte do ente envolvido com o outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas nas agências financeiras oficiais de fomento. Durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional, por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro de contratações, para atender a necessidade delas decorrentes somente naquilo que a urgência foi incompatível com o regime regular, nos termos do 167 CAG. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no período de apuração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 169, de contratação de que trata o inciso 9º do caput 37 desta Constituição,
limitada à dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo, com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigências e efeitos restritos à sua duração, desde que não implique despesa obrigatória, não de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento de despesa e a concessão ou ampliação de incentivos, ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita. Durante a vigência da calamidade pública, no âmbito nacional de que trata o 167b, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do 195. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública no âmbito nacional, a observância do inciso 3 do caput do 167 desta Constituição. Durante a vigência da calamidade pública no âmbito nacional de que trata o 167b desta Constituição, são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operação de crédito, bem como sua verificação. O superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública, de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Lei complementar pode definir outras suspensões dispensadas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública no âmbito nacional. O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica às fontes de recurso decorrente de repartição de receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, decorrente das vinculações estabelecidas pelo artigo 195, 198, 201, 202, 202, 12A e 239 desta Constituição, destinados a registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital, produto de operações de financiamento celebrados com a finalidade contratual determinada. Nas hipóteses que tratam o 167b, aplicam-se à União até o término da calamidade pública as vedações previstas no 167A desta Constituição. Nas hipóteses de medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2, 4, 7 e 9 e 10 do caput do 167A desta Constituição. Nas hipóteses de que trata 167b, não se aplica a linha C do inciso 1 do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo a transferência que se refere àquele dispositivo ser efetuada no mesmo montante transferido no exercício anterior à decretação da calamidade. É facultada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação das verbas, aplicação das vedações referidas no caput, nos termos deste artigo, e até que as tenha adotado na integralidade, estarão submetidas às restrições do parágrafo 6º do artigo 167 desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregue até o dia 20 de cada mês, em duodécimos na forma da lei complementar que se refere ao artigo 165, nono. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros ou oriundos de repasses duodecimais. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo, ou terá
seu valor deduzido nas primeiras parcelas do ou decimais do exercício seguinte. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionista da União dos Estados do Distrito Federal e dos municípios não podem exceder o limite estabelecido em lei complementar. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de encargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelo órgãos e entidade de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficientes para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos delas decorrentes. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedade de economia mista. Decorrido o prazo estabelecidos na lei complementar referida neste artigo, para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que não observarem os referidos limites. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referido no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissões e funções de confiança, exoneração dos servidores não estáveis. Se a medida adotada com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento de determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, ou órgão ou unidade administrativa, objeto da redução de pessoal. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. O cargo ou objeto de redução previsto no parágrafo anterior será considerado extinto, vedada a criação de cargos, emprego ou funções com atribuições iguais ou semelhantes ou assemelhadas pelo prazo de 44 anos. Lei Federal disporá sobre normas gerais a serem estabelecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º.